Eu quero agradecer a presença de todos, de todas, que nos acompanham neste momento. Quero agradecer aqui na nossa live novamente o auxílio precioso do meu tio Odilon, que lá de Palmas, Tocantins, ele coordena a abertura da sala e fechamento. Agradecer a presença da minha irmã, Sheila Carvalho, que está aqui. Agradecer a presença da minha mãezinha, que está aqui do meu lado. Eu me sinto assim amparado. Quero agradecer a presença do meu pai, que está em outro computador acompanhando a nossa live, que é o coordenador regional da União Regional Espírita. O João Demolim acabou de entrar. Quero agradecer a presença do nosso irmão João Demolim, que é o presidente da União Beneficente Allan Kardec, e dizer que esta é uma promoção da União Beneficente Allan Kardec, que é um centro espírita de filosofia kardecista, localizado na cidade de Dourados, na rua Iviema, número 5.565, no Jardim Monte Líbano. Essa casa espírita, ela inicialmente era um posto de assistência vinculado ao Centro Espírita Amor e Caridade aqui de Dourados, que é um centro bem mais antigo. Ela adquiriu sua independência há mais ou menos uns 20 anos e vem realizando ali pelo Monte Líbano um trabalho digno de nota, prestando auxílio às famílias carentes, distribuindo cestas de alimento, distribuindo ali legumes que nos são doados pela Mesa Brasil, né? E agora, então, com essa pandemia do Covid, há mais de um ano nós inventamos essa live para mantermos... nós criamos a live para mantermos contato com os nossos irmãos e termos aí a divulgação doutrinária espírita. Eu quero agradecer o nosso irmão Newton, que vai proferir sua preleção na noite de hoje. Sugerir aos irmãos e irmãs que coloquem ao lado do computador, se quiserem, um copo de água para nós pedirmos aos mentores que fluidifiquem essas águas para que sirvam para curar nossos problemas de saúde, problemas espirituais, para que nós tenhamos paz em nossas vidas. Bom, dito isso, então, vou pedir a todas que, neste instante, sintonizemos com o plano espiritual e vamos orar numa prece mais ou menos assim. Amigo Mestre Jesus, ó amigo querido, visite-nos em cada lar que acompanha a nossa live. Que os ceareiros do espaço infinito possam estar presentes em cada lar que está ligado na nossa preleção dessa noite. Amado Mestre Jesus, tu mesmo disseste que onde houvesse duas ou mais pessoas ligadas em teu nome, ali tu estarias. Então nós estamos aqui rogando a tua misericórdia em nome de Deus, o Supremo Arquiteto do Universo. Já que estamos falando de Deus, Pai, socorra-nos. Que cada lar que está recebendo essa preleção do nosso irmão Newton
Experimente a partir deste momento a paz, a tranquilidade, a saúde, a bonança, a alegria, que seja inundado aí cada recinto de fluidos bons e nobres. Dê força, Senhor, para cada um de nós. Eu não poderia esquecer também de pedir aqui a proteção espiritual. Primeiro do patrono espiritual do nosso céu, que é o nosso irmão Chico Xavier. Pedir a proteção espiritual do nosso querido benfeitor, nosso amigo José, mentor espiritual, que coordena a equipe espiritual do trabalho de orientação espiritual, antigamente chamado de desobsessão. Pedir também a intercessão do meu mentor espiritual. Eu falo meu, mas a gente não é dono de ninguém, né? Ele atende vários centros espíritas, o nosso é apenas um deles. O nosso irmão Getúlio, que ele possa ter piedade de mim, dos meus defeitos, ter paciência com os meus pensamentos, às vezes não tão bons assim, e possa auxiliar neste momento a nossa live. Eu venho pedir também, Senhor, em nome de dois líderes mundiais, Vladimir Putin e o presidente da Ucrânia. Como é que é o nome? Da Ucrânia. Eu esqueci o nome do presidente, é um nome difícil. Que eles possam encontrar o caminho da paz para pôr fim a essa guerra estúpida e sem sentido, que é uma guerra entre irmãos. No final da nossa preleção, vamos todos, irmãos e irmãs, fazer uma mentalização a favor da paz mundial. Está todo mundo dizendo assim, vai sair a Terceira Guerra Mundial. Vai nada. Não vai sair Terceira Guerra Mundial coisa nenhuma, porque o nosso Deus é forte. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Com a palavra do nosso irmão, Newton. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pelo seu Orlando, que para nós é uma honra participar desta oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. Em nome também do seu Orlando, agradeço aos demais da equipe, o André, o Odilon, né, que coordenam as lives. Obrigado a todos que estão presentes pela oportunidade de estarmos aqui e podermos nos expressar em torno do Evangelho à luz do Espiritismo. Nós vamos falar sobre o tema de hoje, sobre a beneficência, que está no capítulo 13 do Evangelho, que é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita. Esse esclarecimento sobre a beneficência, ele foi dado por Adolphe, bispo de Argel, em Bordeaux, 1861. Ele nos fala que a beneficência, que hoje nós sabemos que é a prática do bem, a prática da caridade,
que todos nós somos estimulados pela espiritualidade maior, que Jesus veio nos mostrar que este é o caminho que nos ajuda, como diz aqui o Adolf, que é o caminho que nos dá, neste mundo, os mais doces prazeres e as alegrias do coração. Porque ele nos mostra a questão desta alegria que nós podemos encontrar, meus amigos, a questão de buscarmos uma alegria sincera e verdadeira, que nós vamos conseguindo conquistar, que aciona os neurotransmissores que são os neurotransmissores da felicidade, da alegria. Esses neurotransmissores que nós conhecemos como a serotonina e a dopamina, né, que são os hormônios da felicidade, que são adquiridos através do trabalho no bem. Por isso que ele fala para nós, essas doces prazeres e as alegrias do coração devem ser conquistadas de forma correta e sincera, né? E que nos traz uma segurança espiritual, que aciona todas essas alegrias que são verdadeiras e não são aquelas alegrias que nós buscamos, as alegrias falsas do mundo, que nos atrapalham, ou que são momentâneas. E logo em seguida, essas alegrias do mundo, nós acabamos perdendo porque elas não são conquistadas verdadeiramente. E as alegrias doces, esses doces prazeres que, conforme fala Adolf, são aquelas que nós buscamos com entendimento, porque nós vamos aprendendo a controlar e a harmonizar nossas emoções, conforme ele fala aqui, das alegrias do coração. E não são perturbadas nem pelo remorso e nem pela indiferença. Porque ele nos chama a atenção, quando nós estamos fazendo um trabalho do bem, aquele arrependimento que nos vem por ter praticado um erro, porque todos nós ainda podemos, né, ainda somos espíritos imperfeitos e podemos errar. Mas ele diz que esse remorso, ele não fica algo que vem nos trazer perturbação e desequilíbrio. Quando nós nos propomos, já de livre e espontânea vontade, a praticar o bem. Se transforma, esse remorso já é anulado e vem a possibilidade de trabalho em busca da solução. Nós nos levantamos do vitimismo e buscamos, no trabalho do bem, a renovação da nossa alma. Aquele arrependimento, então, é produtivo. E ele fala também nem a indiferença, porque nós não vamos ficar indiferentes às coisas que estão acontecendo conosco, nem em torno de nós, nem em nosso interior, nem em nosso exterior. Porque nós vamos aprender a começar a trabalhar pela nossa renovação, a nossa melhoria espiritual, conforme fala Adolf, para que nós consigamos olhar melhor os nossos irmãos que estão em torno de nós e não com indiferença. Ele diz então: ó, pudesses compreender tudo o que de grande e doce encerra a generosidade das belas almas.
esse sentimento que faz com que se olhe o outro com o mesmo olhar que se olha a si mesmo, como nós havíamos falado. E aqui ele nos chama atenção no sentido de pudesseis compreender. Então ele nos chama ao estudo. Ele nos chama à análise do Evangelho de Jesus, da vida de Jesus, para que a gente entenda essa ação que Jesus fez por todos nós, para que não fiquemos na inatividade, mas que sejamos produtivos de fato. Pudesseis, meus amigos, não ter ocupação mais doce que a de fazer os seus irmãos felizes. E ao mesmo tempo aqui, meus amigos, irmãos, nós vamos conseguindo vencer o nosso egoísmo. Porque nós temos que nos propor a fazer algo para que a gente consiga romper essa grande barreira que nós criamos na vivência de milênios no egoísmo e no orgulho. Que muitas vezes nós somos impulsionados por esse sentimento tão ruim, né, que nós vemos que são sentimentos desastrosos da nossa vida, nos fazem infelizes, né, e faz outras pessoas infelizes também. E, ao mesmo tempo, quando nós estudamos o Evangelho, conforme é estimulado por Adolfo, que ele nos chama a atenção para que nós busquemos a compreensão do Evangelho. Compreendendo o Evangelho e começando a vivenciar a prática, nós vamos vencendo e rompendo esses grilhões do egoísmo e do orgulho. Quais as festas do mundo que poderias comparar a estas festas alegres, quando representantes da divindade trazeis alegria a essas pobres famílias, que da vida, muitas vezes só conhece vicissitudes e amarguras. Então, nós vamos aprendendo a sentir a dor do outro, ou seja, aquilo que Jesus nos ensinou, nos colocar no lugar do outro, para que a gente consiga, dessa forma, poder ajudar. É aquele ato de misericórdia. Aí, eu me lembro, nos traz a recordação da questão 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha só, o que nós precisamos estudar com sinceridade, buscando na doutrina espírita essa resposta que os espíritos nos trazem, que é a benevolência para com todos. Eu preciso aprender, então, a ser bom. E o que é ser bom com Jesus? Eu preciso fazer aquela análise, como a gente vem estudando, né? Nossos irmãos todos têm esse mesmo propósito, de fazer a sua reforma íntima, né? Com sinceridade, com honestidade, e são todos os dias, não é um dia sim, um dia não. Todos os dias nós temos que fazer essa busca em nosso íntimo de como eu posso fazer melhor aquilo que eu estou fazendo hoje, dentro do melhor que nós recebemos, das nossas possibilidades. E muitos dizem, eu tenho pouco recurso, né? Eu queria fazer mais, mas não tenho ajudante, eu não tenho pessoas. Mas nós sempre estamos colocando um obstáculo, nós sempre estamos colocando uma desculpa para não realizarmos o trabalho em auxílio ao próximo. Porque nós precisamos primeiro romper conforme as palavras iniciais, romper as barreiras que estão dentro de nós, as grandes barreiras.
do entender o porquê eu preciso ser melhor, bom, conforme nos ensina Jesus. Porque isso me traz uma paz espiritual, uma paz íntima, nos traz uma libertação de angústia, de egoísmo, de orgulho e outros sentimentos que nos adoecem. Como que eu consigo curar as inúmeras e grandes enfermidades que têm assolado a humanidade? Em busca desse conhecimento do ser espiritual que eu sou, que nós somos. Porque Jesus diz, brilhe a vossa luz. Como eu preciso fazer? Como eu devo buscar fazer brilhar esta luz em mim? É através da prática da caridade, da prática do bem. Indulgência para com as imperfeições alheias. Por quê? Porque eu preciso de piedade. Eu também preciso de benevolência, de indulgência. Porque nós somos imperfeitos. Eu sei que se eu julgar alguém, no momento seguinte eu posso errar também no mesmo erro que eu estava julgando. Então, quando eu tenho esses olhos voltados para a prática da indulgência, conforme Jesus nos ensinou, eu vou sentindo um pouco mais de segurança. E eu consigo, daí, ir tirando esse véu que encobre meus olhos, que não deixa, muitas vezes, eu ver os meus próprios erros, né? Aqueles hábitos cristalizados que nós adquirimos ao longo das nossas vidas, né? De milênios. Como romper tudo isso, né? É através do esforço contínuo de vencer este mal através do trabalho da indulgência para com as imperfeições alheias, porque eu também erro e preciso dessa piedade. Assim, nós vamos aprendendo a dar as mãos aos nossos irmãos. E a questão, por último, que falam os Espíritos, do perdão das ofensas. Porque é o que Jesus nos ensina na prece, né, do Pai Nosso, que nós precisamos aprender a perdoar, porque nós precisamos tirar este mal, né, os lixos que nós carregamos ao longo das nossas vidas, porque isso é que tem trazido para nós as dores e enfermidades. Allan Kardec também nos diz, na Revista Espírita de dezembro de 1868, que a caridade é a alma do Espiritismo. A caridade é a alma do Espiritismo, diz Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1868. E que ela resume todos os deveres para consigo mesmo e para com o seu semelhante. Continuando, nos diz Adolfo, esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas doces palavras. Tenho fome. Essas palavras, diz Adolfo, que realmente cravavam, né, como punhais, né, pontiagudos no coração da mãe. Né? Assim como nós não queremos ninguém da nossa família nessa situação, né, nós vamos aprendendo a compreender, como diz aqui Adolfo, a compreender essa necessidade e ir ao encontro, a se movimentar, porque geralmente nós pedimos, Senhor, que possa ser socorrido essas pessoas que estão nas ruas, que estão necessitadas, né? Mas por que nós não podemos, ir ao encontro dessas pessoas da rua, necessitadas, né? Socorrer essas pessoas migrantes, socorrer aqueles que estão com fome, né? Podemos ser nós, né? A ter essa honra e a oportunidade de poder socorrer. Isso nos dá uma possibilidade grande de crescimento espiritual. E ele diz assim, compreendeis bem quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde instante só se via desespero. Então, nós podemos levar alegria para alguém, nós temos essa possibilidade,
com pouco que nós já conhecemos, e não exige de nós grande conhecimento, exige de nós o quê? Boa vontade. Nós não precisamos ter uma grande instituição para começarmos a fazer a caridade. Nós precisamos ter a boa vontade conforme nos ensina Jesus e a doutrina espírita. A boa vontade e a fé sincera, nós podemos distribuir pelo caminho luzes, né? Nós podemos levar a paz aos corações, porque nós vamos aprendendo que nós precisamos dessa paz. E essa paz só é adquirida com muito esforço e dedicação, compreendendo a necessidade do outro, a necessidade do próximo, conforme nos ensinou Jesus. Porque nós sabemos, conforme nos disse Jesus, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como dá o mundo. Não é aquela paz preguiçosa, né? Não é aquela paz que nós deitamos na rede e esquecemos dos outros, né? Com a sua conta bancária bem suprida, né? Mas é aquela paz do dever bem cumprido. Aquela paz que você sente a sua consciência tranquila de poder ter sido um bom pai, de você ter cumprido com seus deveres do seu trabalho, ter sido um bom esposo, né? Um bom avô e assim por diante. Né? Se nós não podemos fazer outras coisas, que façamos aquilo que está no âmbito, no raio das nossas ações, que elas sejam feitas com carinho e 100% presentes naquilo que estivermos fazendo. Aí nós vamos aprendendo melhor quando nós fazemos dessa forma. Nos diz então, compreendei quais são então as vossas obrigações para com vossos irmãos. E ele diz aqui, a questão de nós compreendermos quais são as nossas obrigações para com nossos irmãos, nos faz lembrar da questão da gratidão. Porque o que nós hoje estamos recebendo, já temos um pouco, né, um pouquinho de esclarecimento, né, fomos ajudados nas nossas imaturidades, já fomos socorridos dos nossos erros, em muitos erros que praticamos, e hoje podemos estar em uma condição de falar alguma coisa boa. Nós devemos ajudar, de fato, nossos irmãos, como forma de gratidão a Deus. Como eu sou grato ao meu Pai Criador e a Jesus por tantas bênçãos que eu tenho recebido. Não é só falar obrigado, Senhor. E nós temos que fazer esta ação de gratidão, através do trabalho, porque nós sabemos da lei de causa e efeito, ação e reação. Não sei se tem mais, só meia hora, né, André? Você está certo. Só para nós concluirmos, então, senhor Orlando, nós estamos falando da gratidão. Essa forma de gratidão que eu reconheço que recebi de Deus, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho, por ter superado algumas dificuldades, por eu ter sido auxiliado, livrado de tantos males. Como que eu agradeço a Deus? De que forma eu tenho agradecido a Deus? Por ter me tirado de alguma enfermidade, através do trabalho voluntário. Do trabalho voluntário de consciência tranquila, ou consciente, né, de que isso é importante para a minha vida, e através do trabalho do bem, da caridade, e fazer com alegria. Com alegria e com satisfação, com boa vontade. Aquilo não pode ser pesado para nós. Então, em qualquer trabalho que hoje façamos de gratidão, ele tem que ser feito realmente de boa vontade, com alegria. Porque esse trabalho, com boa vontade, com alegria, demonstra que você realmente está melhorando, que você está sendo realmente uma criatura consciente da sua necessidade de reforma íntima. Então, você dá o melhor de si, daquilo que você tem, do pouco que você tem. Então, diz assim, ide, meus irmãos, disse Adolfo, ao encontro dos infortúnios ocultos,
sobretudo em socorro às misérias ocultas, pois são as mais dolorosas, as mais dolorosas. Ide, ele já está dando a dica para todos nós. Meus bem-amados, lembrai-vos dessas palavras do Salvador Jesus. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que a mim que o fazeis. E nós, ele nos traz somente uma parte importante que eu vejo nesse ponto, que Adolfo nos lembra. Quando nós buscamos fazer o bem, a caridade, como ele fala para nós, que é a palavra sublime, que resume todas as virtudes, ele nos remete ao trabalho das belas artes, né? Da criatividade, porque é aquele que trabalha enaltecendo as virtudes, porque ele fala aqui, ele deixa bem claro que a caridade é uma palavra sublime que resume todas as virtudes, todas. E aí nós vamos abrindo um leque de trabalhos que nós vemos aí, através não somente das artes, da música, né? da poesia, dos diversos, das mais diversas, da pintura, das mais diversas formas de manifestação da grandeza de Deus. Porque o que nós buscamos aí, gradativamente, nossa visão vai se ampliando, é do poder de Deus sobre todos nós, da grandeza divina, que nós vamos começando a enxergar o que antes nós não enxergávamos, né? Da beleza das coisas da terra, né? Da bênção que Deus deu para todos nós, do ar que respiramos, né? Das plantas, dos animais, dos nossos semelhantes que nos ajudam, que nós sabemos que nada fazemos sozinhos, né? Das pessoas que nos socorrem por misericórdia de Deus. Então, nós vemos, quando conhecemos a caridade, nós vamos conhecendo, conforme Adolfo nos fala, que é uma palavra sublime que resume todas as virtudes. E para finalizar, seu Orlando, eu vou trazer aqui o que Adolfo nos fala, como nós podemos, então, conseguir o remédio para as aflições da vida. Como nós devemos conseguir, então, a paz do coração, o contentamento da alma, ou seja, o remédio para todos os males e para todas as aflições da vida, é através, diz Adolfo, através da caridade. É na caridade que deveis procurar tudo isso. Que nós vamos conseguindo, daí em diante, ter essa paz, né? Todos nós buscamos, né? As pessoas buscam, fazem diversas, criam dogmas, né? A gente sabe, os dogmas inúmeros. Tem diversas receitas para encontrar a paz do coração, né? Mas é na caridade que nós vamos conseguir apaziguar o nosso coração, manter a calma da nossa mente e conseguir curar as nossas enfermidades. E isso que o Adolfo nos traz para todos nós. Eu agradeço essa oportunidade, né, dos 30 minutos que o senhor Orlando disse que nós teríamos, né, para não alongarmos muito. Obrigado a todos os nossos amigos que aqui estão, por podermos falar um pouquinho desse tema da beneficência, né, que Jesus nos dá a oportunidade de realizar, né, e que isso nos traz uma grande alegria na nossa alma, porque todos nós estamos no caminho certo, acredito. Muito obrigado a todos, seu Orlando, Odilon, André, que coordenam, e a todos os nossos irmãos que estão na live. Imagina, nós é que agradecemos, seu Nilton. Parabéns aí pela mensagem, viu? Que mensagem bonita. Obrigado, senhor. Eu vou pedir permissão para o André, Luiz, para nós darmos a palavra para o nosso irmão João, né, que é o presidente da casa, João Dalmolin, para ele fazer as considerações e a prece final, viu, João? Boa noite.
Tá com o microfone aberto, tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, a nossa gratidão ao Newton, que falou de uma maneira leve, muito compreensível, enfatizando aí as várias passagens do nosso Evangelho sobre a beneficência e fazendo essa correlação entre a beneficência e a caridade, a verdadeira caridade, né? Mostrando a importância disso, dos sentimentos que nós temos, da realização que nós podemos sentir, da leveza, da paz que nós podemos sentir quando realmente praticamos essa verdadeira caridade, essa beneficência desinteressada, né, com o próximo. Realmente, ele já colocou o que precisava ser colocado nessa preleção, ao meu ver, está tudo aí, né? Então, nossa gratidão a ele, e já rogamos as bênçãos do alto para que ele siga sempre iluminado, sempre disponível, sempre com essa vontade, né, de praticar essa forma de caridade, que é partilhar conosco aquilo que está buscando, né? Assim seja. Obrigado. Então vamos fazer a nossa prece final desse momento, elevando o nosso coração em gratidão ao mais alto, rogando a espiritualidade benfeitora, que representa junto de nós o nosso Mestre Jesus, o nosso Pai Celestial, e que costumo dizer, materializa para nós os braços divinos, materializa as mãos amorosas, as mãos bondosas, misericordiosas do nosso Pai Celestial. Vamos rogando a eles que permaneçam sempre conosco, sempre insistindo em nos auxiliar, em nos orientar, em nos guiar. E que nesse momento aflitivo do nosso planeta, em razão do conflito bélico que transcorre, a gente possa ser ajudado também para que a nossa vibração auxilie de alguma forma para a solução, para o final desse conflito e para que os resultados dele, como coloca na nossa doutrina, os resultados necessários de um conflito desses, os bons resultados se mostrem, comecem a aparecer, se realizem. E nós já vemos muitos deles, né? A necessidade de solidariedade, de fraternidade, de acolhimento, de tolerância das diferenças, de tantas coisas boas que já estão acontecendo junto com a guerra. E é bom a gente enfatizar, para a gente perceber que mesmo diante de qualquer mal e de um mal que nos parece tão grande, dali também sai o bem. Obrigado, amigos. Rogamos nos auxiliem para que nos momentos de maior dificuldade nas nossas vidas possamos sentir o consolo que essa doutrina nos traz, nos mostrando a necessidade de resgatarmos, a necessidade de repararmos o passado que foi de equívocos, o passado que foi muitas vezes deliberado em produzir o mal ao nosso próximo e que nos impregnou tantas energias
tantos miasmas, e agora precisamos de trabalho. Precisamos de muito trabalho. E que este trabalho possa aparecer cada vez mais, possa nos desafiar para que aproveitemos essas oportunidades, nos melhoremos a cada dia e nos tornemos realmente o verdadeiro homem de bem, que é aquele que pratica de verdade a verdadeira caridade, a beneficência. E o nosso final de semana, que é a nossa semana que vai iniciar-se, que o outono que já chegou, sejam para nós de paz, de bênção e de muita luz. Que assim seja. Assim seja. Senhor Nilton, de coração, muito obrigado, viu? Obrigado a todos que participaram, a Juliana, viu? Eu que agradeço. Tive o prazer de conhecê-la, né? Nossa presidente aí da casa. A Juliana está escondida.